Aleluia. Uma boa noite, que a paz de Cristo esteja contigo. A paz que excede todo entendimento seja no seu coração, esteja na sua vida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra ela possa encontrar lugar uma boa terra, ela possa ser semeada, porque em nome de Jesus Cristo essa mensagem está sendo anunciada. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Eu quero ler uma mensagem a qual está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3. Está escrito na palavra de Deus: E eu, irmãos, eu não pude falar a vocês como sendo espirituais, mas como sendo carnais, como meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, não com a carne, porque ainda não podem, nem tampouco ainda estão preparados, porque vocês ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões entre vós, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, e outro dizendo eu sou de Cefas, porventura vocês não são carnais? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor Deus deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem padre, nem pastor, nem pai de santo, mas é Cristo. Nem Malafaia, nem Papa, nem R.R. Soares, mas é Cristo. É este nome que está sobre todo nome. Não é Bispo Leonardo, não é David Leonardo, mas é Cristo. É Cristo, o nome que está sobre todo nome. Nem o que planta alguma coisa, mas nem aquele que rega, mas é Cristo. Essa divisão, ainda nos dias de hoje, ela se repete mais uma vez. As pessoas estão divididas porque estão separadas de Cristo. As pessoas estão divididas, cada um seguindo o seu bel prazer, cada um seguindo um líder diferente. Mas nós devemos seguir Jesus Cristo, e não homens, não pastores ou bispos, nem padres, mas Cristo. O verdadeiro pastor é Cristo. O verdadeiro bispo é Cristo, bispo das almas. E o pastor, o supremo pastor é Cristo. Paulo estava dizendo sobre a divisão, porque muitos seguem homens, mas nós devemos seguir Cristo. Muitos colocam a sua confiança em pastores, mas nós devemos seguir o verdadeiro pastor, qual é Cristo. Paulo fala assim: uns dizem que segue Apolo, outros dizem que segue Paulo, outros dizem que seguem Cefas, outros dizem eu sigo Cristo. Mas Cristo está dividido porventura? Não. Jesus Cristo não está dividido.
Jesus não se dividiu. Jesus não está dividido. E quando diz assim, Deus não é um, é claro, sim, Deus sempre foi o mesmo e sempre foi um. Não cremos em dois deuses, mas sim no único, a qual é a imagem do Deus vivo, Jesus. E se Jesus é o Deus vivo, a imagem do Deus vivo, também é o nosso supremo pastor, o príncipe das almas, então nós devemos nos sujeitarmos a Ele. E não ficar correndo atrás de homens, colocando a sua confiança e a sua fé em homens. Isso é infantilidade. Isso é meninice. Todos nós precisamos crescer na fé. A Bíblia fala que Deus quer que todos nós venhamos chegar ao aperfeiçoamento da fé. Significa andar com as próprias pernas, não dependendo de homens, mas sim do único, Jesus Cristo. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós bendiremos ao Senhor dos Exércitos. Nós não confiamos na força do nosso próprio braço. E a Bíblia fala no livro de Jeremias: maldito o homem que confia na força do próprio braço, confiando em outro homem. Ou melhor, maldito o homem que confia no homem, fazendo da carne a força do teu braço. Devemos confiar no Senhor, como diz o Salmo: aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre, para sempre. E assim devemos estar em Jesus Cristo, porque quem permanece em Jesus Cristo permanece para sempre. A Bíblia fala que não morre, mas viverá eternamente. Ainda que morrer, viverá. Ou seja, você não vai estar morto. Com Cristo você estará reinando para sempre. A Bíblia nos mostra que quão difícil é que os homens entrem pelo caminho estreito, porque o caminho é estreito, o caminho é apertado, por isso são poucos que se salvam. As pessoas querem facilidades, as pessoas querem caminhos largos e espaçosos, porque querem facilidades. E por isso muitos seguem Apolo, outros seguem Paulo, outros seguem Cefas. Cada um se adapta na religião que te favorece. E cada um está buscando o líder que mais se parece com você. Ou seja, as pessoas não querem se moldar ao molde de Cristo, mas eles querem se moldar a outros padrões. A padrões que não reprovam suas obras más. Ou seja, as pessoas não estão dispostas, na verdade, a seguir Jesus Cristo. Por isso estão errando. Errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. O povo está perecendo porque tem rejeitado o conhecimento. E por isso nunca foi tão grande o engano como no século presente. Nunca foi tão grande o engano como estamos percebendo no século presente. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 5: acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus Cristo. Tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, disse Jesus Cristo, então enganarão a muitos. Porém Jesus fala: não se deixe ser enganado, porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquilo que o homem planta, ele colhe diante de Deus. Por isso semeia diante do Senhor a salvação, a vida eterna. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo ele veio não para que nós pudéssemos estarmos divididos. Jesus não
está dividido. Porém, muitas pessoas agem como se Jesus Cristo estivesse dividido. Muitas pessoas estão caminhando como se Jesus Cristo estivesse dividido. Uns dizem, eu sou de R.R. Soares, outros seguem Macedo, outros seguem as filosofias dos coaches, pregadores coaches, outros seguem os falsos profetas, charlatões, pregadores de dinheiro, pregadores de riquezas, que prometem sempre, mas não cumprem nada, porque não estão firmados na verdade. Uns seguem feiticeiros, outros seguem idólatras, mas Jesus Cristo não está dividido. Jesus Cristo não está dividido. Não é o mesmo Deus. Deus não tem várias religiões. Deus não tem nenhuma religião. Deus não é uma religião. Jesus não é o fundador de uma religião. Jesus não tem uma religião. E Jesus não deixou nenhuma religião. Mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo que religa o homem a Deus, ou seja, Ele é o mediador. Aquele que está entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Aquele que religa o homem a Deus é Jesus Cristo. Aquele que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Porém, a religião tenta cumprir este papel de levar o homem a Deus, e isso é uma tentativa humana de chegar até Deus. É uma tentativa vã de chegar até Deus, tentando cumprir feitos e tradições, tentando cumprir ordem de homens e deixando o principal, que é a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, tentando seguir tradições e se esquecendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, se esquecendo que a palavra de Deus é a instrução única e verdadeira de Deus para nos levar à vida eterna. Ouve a palavra de Deus, moradores da terra, moradores de Goiânia, ouve a palavra de Deus, porque Deus, certamente, Ele tem um grande dia preparado para todo homem, onde todo homem terá que prestar contas diante dele, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Deus, porém, não tomará o culpado como inocente. Deus tem dado a toda criatura chances e mais chances, oportunidades, a cada manhã, a cada dia. Deus tem dado mais uma oportunidade. É por isso que não haverá desculpas no dia do juízo final. É por isso que não haverá justificativas na última hora. É por isso que não terá como dar desculpas quando chegar a última hora. Prepara-te para se encontrar com Deus. Arrepende e deixe os maus caminhos. Arrepende e deixe toda a bebedice. Arrepende e deixe toda a imoralidade. Todo orgulho, adultério, fornicação não se nomeia entre vós. Toda homossexualidade, depravação, mentira, ganância não encontre dentro de vós. Toda soberba, avareza levará o homem à ruína. A soberba, ela precede a ruína. A ganância é idolatria. A soberba do homem cegou o seu entendimento. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo, Ele pode esclarecer o seu entendimento para sair das trevas e caminhar em verdadeira luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz deste mundo, e quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Quem caminhar em Jesus Cristo jamais estará em trevas de perdição, de fornicação, de bebedice, orgulho, inveja, orgulho em seu coração não podem estar se Jesus Cristo está habitando. Se Cristo está dentro de você, a Bíblia fala que então é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Se desperta para a salvação, se desperta enquanto há tempo, se prepare para se encontrar com Deus. O tempo está próximo,
O dia está se aproximando, o tempo está se passando, a hora está chegando. O que tu tem preparado diante de Deus, o que tu tem preparado para o Senhor teu Deus, com quem você tem preparado e aonde estará a tua alma quando chegar o fim desta vida. Muitos acreditam que a alma vai ficar vagando por essa terra, mas porém a Bíblia, ela garante que a alma estará após a morte, ou no céu ou no inferno. Por isso a Bíblia diz: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. O Provérbios diz que aquele que teme ao Senhor, a sua alma ela sobe ao céu, mas aquele que não teme a Deus, a tua alma ela desce ao inferno. Portanto, não se deixe ser enganado, acreditando que estará a alma vagando pela terra, porque Deus anuncia ao homem dois destinos: é céu e inferno. A palavra de Deus dá dois caminhos, dizendo: entra pela porta estreita, porque é estreito o caminho que conduz à vida eterna, mas porém é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, e poucos são os que entram. Você está entrando por qual caminho, e qual caminho te levará aonde? Os seus caminhos estão te levando ou para o céu ou para o inferno. Os seus caminhos te levarão para um caminho sem volta. Quando chegar a última hora não terá volta, não tem como voltar, a porta ela se fechará. E quando você perceber que a porta se fechou, pois então será tarde. A mesma porta ela se fechará para nunca mais abrir. A Bíblia fala que é o Senhor a qual abriu a porta da arca de Noé, porém mesmo ele fechou selando aquela porta por fora. Assim será quando chegar a última hora, a porta vai se fechar. Muitos vão procurar outra forma de escapar da condenação, vão tentar de alguma maneira fugir da condenação eterna, mas não encontrará saída. Por isso hoje, se ouve a palavra de Deus, não seja de coração orgulhoso, mas arrepende enquanto há tempo. Não seja de coração endurecido, mas encontre o caminho da vida eterna enquanto está nessa vida, porque após a morte virá o juízo. E você está preparado? Quantos são preparados para o que há de vir após a morte? Muitos estão preparados para muitas coisas, inclusive estão se preparando para festas, estão se preparando para férias, estão se preparando para descansar, estão preparando para comprar, vender, comer e beber, como estavam nos dias de Noé. Assim esta geração está desapercebida. Tem muitos planos, mas nenhum deles Deus está. Tem muitos planos, mas de fato no seu coração não colocaram Deus como seu primeiro plano. As pessoas têm muitas coisas preparadas, mas o que tem preparado na eternidade, para quem será e aonde passará a eternidade? Por isso se prepare. Não coloque a sua confiança em coisas vãs que não te levarão à salvação, porque a única coisa que pode dar ao homem salvação é ter fé, e a fé não é um dom de todos, mas a fé vem por ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, como está escrito na carta de Hebreus. A fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode te dar a fé verdadeira, e só a palavra de Deus nos faz ter fé. Só existe uma fé. A fé não é católica, a fé não é evangélica, a fé não é espírita. A fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. A fé não é segundo os escritos de Allan Kardec, a fé não é segundo o livro dos Espíritos, não é segundo o livro dos Mormons, não é segundo o livro de Ellen White. A fé vem por ouvir, ouvir vem pela palavra de Deus. A fé não é segundo Maria, a fé não é segundo Aparecida. A fé vem por ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé não é só confessar o nome de Deus, a fé não é somente dizer que crê em Deus, mas a fé sem obras ela é morta. A fé sem obediência a Deus
não pode salvar. Apenas sentar para ouvir a palavra de Deus, um culto, uma missa, não pode te salvar se não praticar as palavras que neste livro estão escritas. Não adianta este livro colocado de enfeite na sua casa, não adianta este livro sendo carregado para baixo e para cima, debaixo dos braços, e nem tampouco vai adiantar este livro aberto nos Salmos, se não estiver escrito na tábua do teu coração. De nada adianta, pois a palavra de Deus, ela é um escudo para aqueles que confiam em Deus, ou seja, ela é uma proteção para aqueles que praticam ela é uma luz para aqueles que caminham nela. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Esconde ela nas tábuas do teu coração, para não pecar contra Deus. Como diz o salmista: escondi as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Ou seja, a única forma de viver em temor e não pecar contra Deus é estar nas palavras de Deus, na tábua do coração escritas. Jamais você vai continuar adulterando. Se as palavras de Deus estiverem em seu coração, você jamais vai continuar praticando iniquidade diante de Deus. Se você estiver com as palavras de Deus guardadas na tábua do teu coração, certamente você não cobiçará e nem cometerás adultério em seus pensamentos ou de forma imoral. Mas antes, a palavra de Deus, ela traz em nosso coração uma certeza de que quando o homem cometer adultério, certamente, se ele não arrepender, ele será condenado. Se certamente o homem prevaricar e continuar e não arrepender-se, ele perecerá. Por isso, quando Jesus ele estava pregando, ele estava anunciando o reino de Deus pela terra e curando os enfermos. Então ele dizia: vai e não peques mais. Jesus ele anunciou: vai e não peques mais. Jesus ele anunciou para uma mulher samaritana que teve 5 maridos, ou seja, uma mulher que foi adúltera por 5 vezes. Então Jesus diz para essa mulher: vai e não peques mais. Jesus ele encontrou um Zaqueu publicano cobrador de impostos. Então Jesus diz: vai, não peques mais. Jesus encontrou uma mulher chamada Maria Madalena, uma mulher que vivia em prostituições. Então Jesus Cristo diz: vai, os seus pecados estão perdoados e não peques mais. Ou seja, vai, você foi perdoado de todas as suas culpas, disse Jesus Cristo, mas não continue mais cometendo as mesmas ações. Não continue cometendo adultérios e nem fornicações. Não continue cometendo depravações, nem imoralidades. Vai, não peque mais, disse Jesus Cristo àqueles em qual encontrou ele em seus caminhos. Nessa noite Jesus Cristo está cruzando os seus caminhos de uma forma, pela sua palavra. Jesus Cristo ele está anunciando o tempo do arrependimento, o tempo de aceitação é hoje. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Cidade de Goiânia, Jesus ele está perto. Moradores da terra, o tempo está próximo, é chegado a hora. Temam, pois, a Deus, dá-lhe graças, porque é chegado, pois, a hora. É hora de temer a Deus, é hora de buscar a Deus em toda a tua força, com todo o seu entendimento. É hora de arrepender-se dos pecados, é hora de deixar as malícias da sua mente, é hora de se desposar de todo pensamento maligno. Satanás tem que perder o trono na mente das pessoas e Deus tem que estar sendo glorificado em suas ações. O diabo não pode continuar reinando em sua vida e fazendo de você um escravo. O diabo não pode continuar fazendo de você um escravo da malícia, um escravo da bebedice. O pior escravo do pecado é aquele que se acha livre, é aquele que se acha autodominante das suas ações, mas quando na verdade suas ações estão sendo influenciadas por pensamentos maus. Mas se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente será livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo engana as nações,
faz as pessoas ficarem escravos em seus adultérios, vivendo vidas imorais e profanas, de bebedices e prostituições, fazendo as pessoas se sentirem livres e tendo na sua consciência que tem o autocontrole de suas ações, mas na verdade estão sendo induzidas por Satanás. Mas Jesus Cristo, ele veio libertar o cativo do cativeiro. Jesus, ele veio colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. Muitas pessoas estão reféns do vício, muitas pessoas estão reféns de enfermidades, muitas pessoas são viciadas em muitas coisas. O diabo tem feito as pessoas ficarem escravas e dependentes a cada dia mais do pecado, mas Jesus Cristo, ele veio para libertar o cativo do cativeiro, e essa é a hora, é a única chance. Após a morte virá o juízo, não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade, não terá mais nenhuma forma de alcançar a remissão dos pecados, enquanto Jesus Cristo, ele determina hoje a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Deus determinou que certamente há de julgar este mundo. Isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, deixando ao mundo uma certeza que Jesus Cristo virá mais uma vez, mas agora ele virá para julgar o mundo, ele virá para dar ao mundo a sua devida recompensa, segundo os seus feitos, segundo as suas escolhas, segundo os seus caminhos. Por isso, entra pela porta estreita, entra pelo caminho estreito, porque o caminho estreito e apertado conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Já é hora de se arrepender, já é hora de voltar-se ao primeiro amor, já é hora de deixar toda a mornidão. Muitas pessoas vivem a mornidão no pecado, muitas pessoas são mornas, não são quentes nem frios, mas são mornos. Por isso Deus, porém, ele diz: vomitar-te-ei da minha boca para fora, porque tu não és frio e tu também não és quente, és morno. Ou seja, você não entra pela porta estreita e continua acreditando que não estão indo para o inferno. Continuam dentro dos templos, buscando igrejas, buscando religiões, mas não se apartam do pecado. Ou seja, querem Deus e o pecado ao mesmo tempo, não tem como. Querem Deus, mas não querem ter mudança de vida, não tem como. Querem ouvir as coisas que glorificam a Deus, mas continuar praticando as coisas que Deus abomina, e não tem como. Querem continuar dizendo o nome de Deus e louvando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, mas com o coração vazio de Deus, não tem como. Escolhe. Deus colocou para o homem dois caminhos, e não tem como cochear por dois caminhos ou dois pensamentos: ou é luz ou é trevas, ou é Cristo ou é Belial, ou é a salvação ou é a condenação, ou é a bênção ou é a maldição, ou é o doce ou é o amargo. Escolhe hoje. Não vai adiantar você passar a sua vida inteira se dedicando a uma religião. Se você não fizer a vontade de Deus, você está indo para o inferno. Se não arrepender dos seus pecados, certamente perecerão. E quantas pessoas que estão a sua vida inteira em igrejas evangélicas, igrejas católicas, mas ainda há um orgulho no seu coração porque não nasceram de novo, mas ainda há uma soberba no seu coração porque não se arrependeram e não conheceram Jesus Cristo. Ainda há no seu coração uma malícia, ainda há o adultério, ainda há caminhos que Deus abomina, caminhos de bebedice, porque não conheceram a Deus e não são ainda transformados por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele diz que necessário é nascer de novo da água do Espírito. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus diz: o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido de Deus faz a vontade de Deus.
Em João capítulo 3, Jesus está falando sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento ele tem a ver com ser uma pessoa transformada por Deus. O novo nascimento tem a ver com ser uma pessoa regenerada por Cristo, transformado das trevas para a luz. Isso é nascer de novo. O que é nascido da carne faz a vontade da carne. O que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne faz a vontade do diabo. O que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. E as obras da carne são essas: mentiras, ciúmes, contendas, avarezas, bebedices, adultérios, imoralidades, malícias, orgulhos e coisas como essas semelhantes, acerca das quais eu declaro, como já tenho declarado, que os que estão cometendo tais coisas não herdarão, pois o reino de Deus é o que muitos têm sido. Em Gálatas capítulo 5 está dizendo que essas são obras da carne, os quais praticam jamais conheceram a Deus. Os que praticam as obras da carne são nascidos da carne e fazem a vontade do diabo. Uma pessoa que faz a vontade do diabo, ela anda segundo o desejo do seu coração. Ela é influenciada por pensamentos maliciosos. E a carne, sendo fraca, o induz à perdição. Mas a Bíblia diz: a carne é fraca, porém o Espírito está pronto. Se a tua carne é fraca para te levar à prostituição, se arrependa, porque o Espírito de Deus está pronto para te trazer ao caminho de luz. Se a carne é fraca para te levar a adultérios e bebedices, Jesus Cristo está pronto para te tirar das trevas e te trazer para um caminho de luz. Arrependam-se, moradores da terra, para que não venham perecer. Arrependam-se, deixe-o ir para os maus caminhos. Nem padre, nem pastor, nem religião pode te salvar ou te livrar do inferno. Certamente, Jesus Cristo, o único nome dado no céu ou na terra, que pode salvar o homem, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, porque não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação só está no nome de Jesus Cristo. Salvação não está no ensinamento dos padres, não está no ensinamento do Papa, não está no ensinamento da Igreja Católica, não está no ensinamento de homens, não está no Malafaia, no R.R. Soares, nem no Macedo, mas está em Jesus Cristo. O quão lamentável, muitas pessoas estão trocando Jesus Cristo por tais falsos profetas. Quão lamentável, muitas pessoas estão trocando os ensinamentos de Cristo por ensinamento de tais obreiros fraudulentos das trevas, de tais homens mentirosos, enganadores, enviados por Satanás. Quão lamentável, as pessoas estão trocando o Evangelho de Cristo por filosofias vãs e vãs sutilezas, por Evangelho de ladrão. Quão lamentável, as pessoas estão trocando o Evangelho genuíno de Cristo por um Evangelho de ladrão, por um falso Evangelho, que a única promessa é dinheiro, riquezas terrenas, onde Jesus diz que Ele veio para nos fazer ricos junto diante de Deus, se fazendo pobre diante dos homens nessa terra, para nos enriquecer junto de Deus, onde Jesus vai dizer: não acumule para si tesouros nessa terra, mas acumulem tesouros diante de Deus, onde a traça nem a ferrugem destrói, nem o ladrão rouba, mas acumular tesouro diante de Deus. Acumulem tesouro diante de Deus. Se enriqueça de salvação e vida eterna, se enriqueça de vida com abundância, se enriqueça diante do Senhor com vida eterna e salvação. Esse é um tesouro que o ladrão não pode roubar, mas o tesouro que as pessoas dão a vida estão levando para o inferno. O tesouro que as pessoas estão dando a vida e estão se dedicando a buscar, está te levando para o inferno, está te banindo da salvação. Jesus falou: quão difícil é o homem se salvar.
mas todas as coisas são possíveis para Deus. O que é difícil e impossível para o homem, para Deus se torna possível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus. Mas crer não requer somente confessar. Se o homem confessar o nome de Cristo, ele deve se apartar da iniquidade, como está escrito na palavra de Deus. Todo aquele que profere o nome de Deus, aparte da iniquidade. Ou seja, todo aquele que profere o nome de Jesus Cristo, todo aquele que declara o nome de Jesus Cristo, a parte da língua profana, a parte da bebedice, aquele que profere o nome de Cristo, aquele que confessa o nome de Cristo, a parte da língua de fornicação, a parte das más línguas de imoralidade. Jesus, ele diz que da sua boca não saiam coisas vergonhosas para desonrar a Deus, mas só o que for proveitoso para edificar uns aos outros, a fim de glorificar o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nenhuma coisa imunda sai da sua boca, senão aquilo que vai glorificar e exaltar a Deus. Tudo que é de bom proveito, tudo que é de bom ânimo, tudo que é sincero e honesto diante de Deus, nisso falai, nisso pensai e nisso também ouvi. Tudo que vem de Deus, isso deve ocupar o coração, isso deve habitar dentro do homem, nisso falar e nisso pensar e nisso ouvir. Por isso a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A boca diz sobre o que está guardado no coração. A boca fala sobre o que está dentro do homem. O que está dentro do homem condiz com o que as pessoas têm vivido no seu dia a dia. O que ouvem, o que veem, está relacionado com o que está dentro do teu coração. Por isso Jesus diz: medita na Escritura dia e noite, porque ela testifica de mim. Nelas vocês encontram a vida eterna. Ela que testifica de mim, disse Jesus Cristo. Medita na palavra dia e noite, porque ela testifica de Jesus e nela nós encontramos a vida eterna. A palavra ela testifica da salvação. A palavra ela testifica qual o caminho que conduz à vida eterna. A palavra nos dá a direção certa. Medita nela. Leia a Bíblia dia após dia. Medita dia após dia. Ocupa o teu coração dia após dia com a palavra de Deus. E não vai sobrar em seu coração nenhum vazio para habitar as trevas. Não sobrará em seu coração nenhum vazio para habitar a malícia, a maldade. Meditando na palavra dia e noite. Aquele ditado que as pessoas dizem, de fato ele tem sentido. A mente vazia é a oficina do diabo. De fato, uma pessoa vazia ela se torna morada de demônios. A mente vazia ela se torna um ninho de Satanás. Malícias surgem, pensamentos maus, orgulho, sentimentos imorais. E assim a mente do homem ela está se tornando um ninho de Satanás, porque está vazio de Deus. Mas a Bíblia diz: enchei-vos de todo o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Encha-se do Espírito de Deus. Busca se encher de Deus. Busca estar ocupado a tua mente no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, meditando dia após dia. Porém as pessoas com o aparelho de celular na mão ficam rolando para cima e para baixo só o que não presta, só imoralidade, só coisas profanas e sensuais que pervertem a sua consciência, sua mente, só gastando seu tempo com aquilo que te custará a tua salvação e te trará uma eternidade de tormentos. Hoje o Senhor Deus ele tem falado pela terra, mas poucas pessoas têm de fato abrido seu coração de fato para que as palavras de Deus possam habitar em seu coração. Mas se hoje ouve as palavras de Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Não endureça o seu coração para Jesus Cristo.
Não endureça o seu coração para as palavras de Deus. Não endureça o seu coração, mas antes arrependa-se, torne-se para Deus, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Não vos enganeis, não se deixe ser enganado. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquilo que semear na carne ceifará as corrupções, mas o que semear no Espírito ceifará a vida eterna. Na carne, você semeia aquilo que te trará na eternidade, aquilo que te trará consequências más, mas no Espírito você semeia aquilo que te trará bons frutos, aquilo que vai te trazer descanso e repouso na vida eterna. Eis que Jesus Cristo está às portas. Se prepare, busca o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto, deixando os ímpios seus maus caminhos e tornando-se para Deus. Cidade de Goiânia, o tempo está próximo, prepare-te, pois o dia do Senhor ele vem. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.